Então a resposta correta é a da letra E. Agora a questão número 8. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos advérbios ou locuções adverbiais em destaque no trecho a seguir. Eu vou ir lendo e nós vamos classificando juntos. Você não pode ficar olhando para isso agora. O não é negação e o agora é tempo. Eu disse nervosamente a Usher enquanto afastava com leve violência da janela e o fazia sentar. Nervosamente é modo e com leve violência também. Nervosamente é um modo, como o narrador disse, e com leve violência é o modo como ele afastava, né? Enquanto afastava o Usher. Essas manifestações que tanto perturbam você são meros fenômenos elétricos, nada em comum, ou talvez tenham origem nas exalações mal cheirosas do fosso. O talvez é um advérbio de dúvida e o mal é um advérbio de modo. Lembrando que os advérbios não caracterizam só verbos, eles podem caracterizar adjetivos ou até mesmo outros advérbios. Então a resposta correta dessa questão é a da letra C. Na questão de número 9, vocês deveriam assinalar a alternativa que apresenta uma frase em que a preposição esteja estabelecendo um significado de posse. Eu sei que nós ainda não revisamos a preposição, então talvez alguns de vocês tenham deixado esse exercício em branco. Não tem problema, vamos fazer e refletir sobre agora. A preposição é aquela mini palavrinha que serve para unir outros termos, formando uma nova expressão. Por exemplo, eu tenho o substantivo chapéu e o substantivo palha, eu quero unir estes dois termos. Eu uso a preposição de e formo a expressão chapéu de palha. A professora Ana provavelmente ensinou para vocês no sexto ano a musiquinha das preposições, para vocês lembrarem quais são essas palavrinhas. Beleza? A alternativa certa aqui é a da letra A, pois na letra A está escrito: aquele livro era o favorito de Usher. No momento em que eu estou usando a preposição de, eu estou indicando que o livro pertence ao Usher. Logo, este de está criando uma relação de posse entre as palavras. Já na questão número 10, é necessário saber qual é a classe das locuções em destaque no seguinte trecho. Com essa ideia na cabeça, guiei o cavalo até a margem íngreme de um fosso negro e sinistro, cujas águas paradas refugiam junto à casa, e contemplei, com arrepio ainda mais forte do que antes, a imagem invertida e modificada dos arbustos cinzentos, dos lívidos troncos das árvores e das janelas semelhantes a órbitas vazias. Tenho duas locuções em destaque: junto à casa e das árvores. Para nós verificarmos se essas locuções são locuções adverbiais, ou locuções adjetivas, ou locuções verbais, eu preciso só ler o trechozinho em que ela está inserida. Então, olhem só. Guiei o cavalo até a margem íngreme de um fosso negro e sinistro, cujas águas paradas refugiam junto à casa. Junto à casa é onde as águas paradas refugiam. Então, está indicando o lugar em que ocorre a ação refugiam. Logo, é um advérbio, está representando um advérbio de lugar. Como é uma expressão formada por mais de uma palavra, é uma locução adverbial de lugar. Já a expressão das árvores está no seguinte trecho: a imagem invertida e modificada dos arbustos cinzentos, dos lívidos troncos das árvores e das janelas semelhantes a órbitas vazias. Esse das árvores está caracterizando o substantivo tronco. Se está caracterizando o substantivo, só pode ser locução adjetiva. Então, a resposta correta é a da letra C. Vamos agora para as questões dissertativas, tá? As questões dissertativas iniciam na questão de número 11. Lembrando que a prova de vocês sempre apresentará um certo número de questões objetivas e um certo número de questões dissertativas. As questões de número 11, 12 e 13 solicitam que vocês encontrem no texto acima um verbo no infinitivo, um verbo no gerúndio e um verbo no particípio. Então, vamos iniciar pela questão 11, que solicita um verbo no infinitivo. Nós precisamos ler o texto e, ao ler, perceberemos que há vários verbos no infinitivo, como insultar, pensar, fazer, vingar, castigar, duvidar, perceber. Vocês vão escolher um e vão anotar na questão de número 11. Lembrando que os verbos no infinitivo terminam em ar, er ou ir. Na questão número 12, vocês precisam localizar no texto um verbo no gerúndio. Não temos tantos como temos no infinitivo, mas também podemos localizar facilmente, como, por exemplo, vingando, na linha número 5. Pois os verbos no gerúndio,
normalmente terminam em NDO. Ando, endo, indo, certo? E na questão de número 13, vocês precisam localizar no texto um verbo no particípio. Rapidamente eu encontrei na linha 3 o decidido, certo? Ou seja, bem fácil. Na linha 4 eu tenho também o castigado, certo? Então vocês vão escolher para número 11 um verbo no infinitivo, para número 12 um verbo no gerúndio e para número 13 um verbo no particípio. Lembrando que os verbos no particípio normalmente terminam em DO-ado, certo? Por exemplo, cantado, e ido, por exemplo, percebido. Barbadinha, né? Nas questões de números 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nós temos duas frases extraídas do texto e vocês precisam indicar a classe gramatical de cada uma das palavras que as compõem. Então, a primeira frase é: recebi um barril de vinho. Vocês precisam escrever qual é a classe gramatical de recebi, qual é a classe gramatical de qual é a classe gramatical de barril e qual é a classe gramatical de vinho. Recebi é um verbo no pretérito perfeito do indicativo, pois é uma ação concluída no passado. É um artigo indefinido, não pode ser um numeral cardinal, pois não está indicando quantidade. Barril é um substantivo, é um nome. Lembrem-se de que, quando nós formos classificar substantivos, nós devemos colocar os nomes das 4 classificações. Barril é um substantivo comum, simples, primitivo e concreto. De vinho são 2 palavrinhas com valor de adjetivo, pois estão caracterizando o substantivo barril. Logo, de vinho é uma locução adjetiva. A segunda frase, que contempla os exercícios 18, 19, 20 e 21, é: sua aparência está ótima. Sua é um pronome possessivo, indica posse. Aparência é um substantivo. É um substantivo comum, porque não é próprio, e ele é simples, porque não é composto. Ele pode ser derivado e pode ser abstrato, afinal eu não posso tocar na aparência, e a aparência não depende necessariamente de mim para existir. Está é um verbo no presente do indicativo, e ótima é um adjetivo. Lembrando que o adjetivo tem 2 classificações. Então, ótima é um adjetivo simples, porque é formado por uma só palavra, e é primitivo, pois não deriva de outra. Na última questão de número 22, é necessário que o estudante indique se o pronome destacado no parágrafo é um pronome substantivo ou um pronome adjetivo, e após é necessário classificá-lo. Pessoal, os pronomes substantivos são aqueles que substituem substantivos ao longo do texto. Já os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham, vêm normalmente ao lado de um substantivo. Então vamos ver. Não havia nenhum criado em casa. Fugiram todos para se divertir na festa. Eu lhes tinha dito que só ia voltar de manhã e dei ordem rigorosa para que não saíssem de casa. Este todos está substituindo o substantivo escravos. Logo, ele é um pronome substantivo. E porque ele não está se referindo a nenhum escravo em específico, é um pronome indefinido. Então, a resposta 22 é pronome substantivo e indefinido. Eu espero muito que a correção deste estudo complementar tenha auxiliado vocês a entenderem as questões, pois eu garanto que as questões que aparecerão na prova parcial de vocês serão muito semelhantes. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar nos comentários deste vídeo, que eu responderei em breve.